Estamos cada vez mais perto da inteligência artificial, mas também estamos a um passo da idade das cavernas. E para falar de inteligência artificial, recebo hoje João Pedro. João Pedro, seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Muito obrigado. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP moralmente, então que eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes, de isso é pertencimento. paciente, Acho que é outro mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no ser superior. Roberto Carlos, mano, bravo. Eu gosto Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, ficava um como tempo. que é ser Então, Miss, você assim? vai lá, depois João Pedro, tem um presente aqui para você, a Caricanecas, quero que você abra, tá? É uma parecida com a minha, só com uma diferença, é com a sua caricatura, tá? Senão vai me levar para casa. É um presente da Caricanecas, do Além dos Outdoors. Então você que quer dar um presente também único para os seus clientes, para o aniversariante, uma coisa que a pessoa não vai ter, dá um Caricanecas, é só procurar nas redes sociais, faz a caricatura com os melhores artistas brasileiros, imprime numa caneca e dá de presente que vai ser único e a pessoa, garanto que a pessoa vai gostar muito. Caricanecas. Diretamente aqui do Alameda Roda Service Center começa mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você que nos acompanha no YouTube ou na TV, tem muitas plataformas para você nos acompanhar. Na TV é canal 27527 da NET, todo dia às 10h30 da noite. No YouTube está disponível todas as quintas, a partir das 6 horas da tarde você já pode acessar. Se você quer escutar todas as plataformas de podcasts, agregadores de podcast, tem lá Spotify, Deezer, qualquer um tem a gente. E também nas rádios. Por exemplo, na Top FM, quinta-feira, 11 horas da noite, estamos lá, 101,3 para mais de 100 cidades. Se você está em outras regiões, tem a Cultura Regional lá em Dois Córregos, a Real FM aqui em Piratininga, temos a Do Seu Jeito, que é online, e também a Centenário FM. Todas estão com Além dos Outdoors. Quero começar falando da FACOP. FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. FACOP está pertinho aqui da gente, no Distrito Industrial de Piratininga, a 5 minutos da Getúlio Vargas. E a FACOP tem um diferencial muito legal, que é o curso de odontologia noturno. É um diferencial na região, só a FACOP tem, então você pode trabalhar enquanto você faz um curso conceituado no MEC, aqui pertinho de casa. Tá? E a FACOP também tem mais de 50 pós-graduações e agora tem filial até em Dubai. Então você vai estar numa instituição de primeira linha. FACOP. Tá? Obrigado, Presa Filmes, está sempre aqui fazendo toda a técnica. Obrigado, Maico, Paulo. Você pensou em vídeo, pensa em Pureza Filmes. A Pureza Filmes está aí disponível para fazer todo tipo de produção audiovisual que você quiser. Vamos para a nossa entrevista, João Pedro. Cara, vou começar com uma pergunta muito simples. O que é inteligência artificial? Tá, a inteligência artificial, ela não é nada tão complexo em seu conceito, mas a inteligência artificial é um mecanismo onde ele cria uma consciência. Essa consciência ela é treinada com dados da internet a partir de um princípio onde ela tem que pensar sozinha. Então, a inteligência artificial é uma imitação da nossa inteligência. É como nós pensamos, como nós somos criativos, qual a nossa base de informações, o que nós aprendemos. A diferença é que a velocidade dela é muito maior. Então, a velocidade que ela tem de vasculhar toda a internet, enquanto nós levaremos a vida para entender todos esses assuntos. E debater. O principal da inteligência artificial é a capacidade dela poder analisar várias fontes diferentes, compreender o assunto e conseguir ter esses dados para analisar. Te dar uma resposta mais rápida. Eu comecei a usar o chat GPT lá, e para mim não é só não parece que é inteligente, parece que é mais generativo, tipo assim, que ele pega várias coisas e monta lá para você na hora. Então, a inteligência artificial, ela vai depender muito do seu prompt. O que é o prompt? É a informação que você insere lá dentro. Existe uma questão muito debatida que é a inteligência artificial está ficando burra? Ela está perdendo suas capacidades? Na verdade, ela aprende quanto mais quanto mais pessoas colocam informações lá dentro. Então, se você faz uma pergunta simples, e todo mundo coloca uma pergunta simples, ela se acostuma com isso.
E a inteligência artificial, ela não é só para puxar dados, ela não é o Google onde você vai lá e busca respostas. Você tem que estruturar essas informações como você quer pedir. Então você precisa dar caminhos e utilizar a capacidade dela cognitiva de conseguir compreender, analisar fatores e te dar respostas. Ela sempre precisa de uma base. Ela é treinada em cima de uma base. Então, exemplos que você pode ter. Por exemplo, eu vou criar um contrato. E esse contrato, eu preciso analisar todas as possibilidades que teria se o cliente, a outra pessoa que está assinando o contrato, ela poderia entender como dupla interpretação, ela poderia entender uma coisa errada. Então, ele vai analisar todo o contrato e ele vai tirar todas essas métricas e te entregar as métricas. Ela vai blindar todo o seu contrato. Só que você deu uma informação detalhada de páginas e páginas em cima de um contexto que ela pode analisar. Uma pergunta simples, ela vai te entregar uma resposta simples. Entendi. Então vai da sua capacidade também de especificar muito bem aquilo que você quer, da maneira que você quer. Né? Exatamente. Me fala, hoje, o que temos hoje de inteligência artificial funcionando? Hoje, a inteligência artificial ela é aplicada a ferramentas. Existem algumas linguagens. Essas linguagens, a inteligência artificial em si, existe da OpenAI, que foi fundada pelo Elon Musk e mais um sócio. O Elon Musk hoje não está mais presente nela, mas a OpenAI é a mais famosa, é a que mais cresce, mais investimento. Existe, a OpenAI, inclusive, ela foi, parte dela é comprada pela Microsoft, que é utilizada em todos os recursos da Microsoft. Eu li 10 bilhões de dólares. Exatamente. Existe a do Google. Do Google é uma das principais ferramentas também, porque ela vai integrar com todas as ferramentas do Google, porém ela não é tão acesso ao público, então ela está engatinhando. A gente não sabe até onde é a capacidade dela. O Elon Musk mesmo publicou que a X tem uma nova inteligência artificial. Tá uma corrida para todo mundo ter também, né? Tá uma corrida. Mas a inteligência não é só a capacidade cognitiva dela, porque o que eles estão brigando ali é quanto ela consegue ter essa capacidade, mas é sim a aplicação dela. A gente não tá nada, a gente tem uma inteligência artificial que a gente pergunta sobre dados passados que a gente poderia procurar no Google. O que usa hoje? A inteligência artificial usa para quê, assim, nas empresas, para as pessoas? O que o pessoal está usando? Sempre vou referenciar na base do marketing, que é a minha área, mas ela é utilizada para tudo. Hoje, para análise de dados, ela é muito importante. Quantos dados uma pessoa, uma equipe consegue analisar? São poucos. Então, ela consegue te dar métricas em dados. Dados para as grandes empresas, para um iFood, para uma Uber que está rodando, o que ela consegue fazer com aqueles dados? É a capacidade que ela aumenta. Hoje, para a criação, então, hoje você quer criar para uma empresa, quanto que eu consigo criar de textos, quanto eu consigo criar de fatores, quanto eu consigo criar de gatilhos dentro de algumas estratégias que vão me dar mais resultado. Então, a inteligência artificial, ela praticamente está nas principais ferramentas, só que ela nem sempre está disponível ao usuário. O que a gente vê, geralmente, é o generativo, igual você falou, é o criar. Mas nessas ferramentas, eles utilizam como base para personalizar a sua busca. O Google anunciou uns meses atrás que toda a sua busca vai ser mudada. Significa, se você não aprender inteligência artificial, sua empresa, que é buscada pelo Google para você ser encontrado, você não vai ser mais encontrado. Porque ele vai entender como as pessoas estão pesquisando, qual é o real objetivo através da pergunta, porque nem todo mundo sabe exatamente o que está perguntando. Ela procura tentando achar uma resposta, mas ele vai entender como você procura e vai te dar uma resposta exata. Significa, se você não estiver preparado para isso, o seu site que ele era encontrado só por causa de algumas palavras, ele vai lá para baixo e você nunca mais encontra ele. Tá. Então o que você está me falando é que nós conhecemos a inteligência artificial através de algumas ferramentas que estão disponíveis para a gente, como o ChatGPT, que eu uso para calcular dieta. Estou de dieta, então eu entro no ChatGPT. Faça um cardápio de 800 calorias com não sei quanto de proteína. Ele vai lá e faz perfeito, na hora. Mas o que você deu aí? Base, informação. Você deu uma informação. Quanto? Como que você melhoraria esse prompt? Sua altura, seu peso, seu histórico. Qual é o meu histórico de quanto que eu emagreci e quanto que eu engordei e qual que é a minha estrutura ao longo do tempo? Esse histórico que movimenta ela. Até nutricionista, aí depois fala, não, contato humano, sei lá, o ChatGPT é muito mais rápido que vocês, né? É na hora. Lá ele já calcula tudo, já dá todos os ingredientes, já dá até receita para você fazer. Mas assim, tem lá, eu tenho acesso ao ChatGPT. Aí você está me falando que tem outras inteligências artificiais aplicadas em outras ferramentas que
às vezes eu estou usando e nem sei que é inteligência artificial, é isso? Isso. Então elas são aplicadas dentro de quase grandes ferramentas para otimizar a sua percepção. Imagina, uma inteligência. A gente já tem hoje o que é o princípio da inteligência artificial, que é o algoritmo das ferramentas. O demonizado algoritmo. Uma inteligência artificial aplicada ao algoritmo, ele te torna cada vez mais refém de ficar dentro da plataforma. Porque ele vai entendendo em tempo real o que você está navegando. Hoje existe um experimento que as pessoas fazem. Baixa o TikTok e navega por 10 vídeos. O 11º ele sabe exatamente o que você quer. Ele precisa de 10 vídeos e 10 vídeos completamente aleatórios para entender a sua navegação, para saber qual é o conteúdo que você quer. Que ele analisa quanto tempo você ficou em cada vídeo, qual te interessou mais, qual Se te você prendeu chegou mais, a descer metade da tela, mas voltou no vídeo. Se você curtiu. Se você ficou fazendo outra coisa no seu celular enquanto você estava mexendo no vídeo. Ou se você estava pregado ali, analisando. Ele consegue também entender se você estava realmente assistindo o vídeo ou não. Porque se você deixa o vídeo em cima da mesa e fica repetindo, sem nenhuma interação, significa que você não visualizou. Para que hoje o usuário comum, como eu, tem na inteligência artificial? Estou falando assim, eu uso geração de texto, eu uso brinco, né? Geração de imagem. Não é muito bom geração de imagem. Você coloca lá, eu quero um cara fumando um cigarro na frente no posto de gasolina. Gera lá, pá, bonito, mas tem coisa que vem bem errado assim ainda, né? Se você utiliza como um usuário comum, você pode perceber que sempre tem um padrão. Os textos eles são escritos muito parecidos. Eles sempre seguem a mesma estrutura. As imagens também. Se você sempre quer um homem ou uma mulher, você vai perceber que eles sempre têm semelhanças. Por causa da forma que você insere. Hoje a geração de imagens ela não é perfeita para você gerar imagens do zero, mas a capacidade que ela tem de complementar, porque ela tem base, é muito melhor. Então imagine o seguinte, nós estamos aqui, vocês sabem que isso é um cenário real, mas imagine que só nós dois estamos sendo gravados e não existe todo esse cenário ao restante. Eu pego exatamente esse quadrado e gero o restante do cenário. Hoje eu posso tirar uma foto desse lugar, eu posso chegar lá no meu estúdio, faço uma gravação de mim, me coloco aqui com um cenário tão parecido ou até melhor. Porque eu consigo pelo complemento. Então ele vai utilizar a base do que já existe. Entendi. Criei vídeo também com descrição, ficou médio. Mas aí eu aprendi um macete na geração de texto. Eu escrevo o que eu quero, por exemplo, assim, me dá um texto falando sobre os novos caminhos da política nacional. Eu falo assim, escreva com estilo parecido do De tal pessoa. Hemingway, tá legal? E aí ele pega o estilo de escritor americano lá, escreve o texto com o estilo do cara, né? Aí isso daí eu achei muito da hora. Esse caminho que você dá, por exemplo, em marketing, a gente tem vários são frameworks que chama, que é a forma que você utiliza para escrever ou para criar alguma ação. Então vamos para um clássico, AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. É um modelo. Esse modelo eu aplico a ela entende esse modelo e tudo que eu escrever vai ser aplicado dentro desse modelo. Então agora você está dando uma informação, o importante, um framework, o como você quer que essa informação seja escrita, e ela vai começar a analisar as possibilidades para ter um melhor resultado. Vamos falar de prática. Hoje eu quero fazer um corte de podcast. Estamos aqui, vou fazer um corte de podcast. Eu vou pegar essa gravação depois e vai para as minhas redes sociais. Quanto tempo eu levo para fazer um corte? Eu preciso primeiro... Tempo. Cara, a gente faz aqui na mão, aqui é no tempo antigo. Um editor fica meio dia com o programa na mão para ele entregar o cortado do programa. Isso a gente está falando de efeito, a gente está falando do corte tradicional, sem uma legenda, corte reto, sem nada. Sem nada. Porque ele precisa assistir. Não, uma hora, 3 2 câmeras, aí ele aí o corte que ele vai... Ixi, é complicado. E a inteligência artificial entra nisso. Hoje eu utilizo uma inteligência chamada Opus, chama Opus Clip. O que ela faz? É sensacional. Ela vai analisar seu vídeo em 5 minutos. Ela vai legendar 100% dele. Ela vai analisar todas as câmeras para todos os formatos. Deitado, retrato, o como você quer que ele utilize. E você vai dar um direcionamento de como você quer os seus cortes. Se eles são mais dinâmicos, mais calmos, você quer emoji, você não quer, você quer transição.
Ele vai analisar e vai te dar um score, não só de como o vídeo tá, mas ele vai analisar o como você começa, o como você finaliza, o como o conteúdo tem ligação com a sua persona. Significa, você tem um score que eu sei que esses 5 primeiros vídeos, eles vão dar muito mais resultado que os outros. Porque você começou com uma frase impactante que vai segurar a pessoa. Então, ele, nessa inteligência, ele corta, ele compreende você no vídeo, ele legenda automaticamente e ele compreende o público que vai estar assistindo. Ele vai me gerar no vídeo de 1 hora uns 20 cortes. Nesses 20 cortes dinâmicos, eu consigo ter a média de resultado para quais realmente eu preciso publicar. E aí, não quer dizer que não vai existir o fator humano. Aí eu vou revisar, analisar e fazer minhas edições. Só que nisso eu gasto 30 minutos para fazer 20 cortes. Entendi. E não mais meio-dia Meio-dia. para fazer. É uma aplicação prática para uma empresa. Me fala uma coisa, o que está mudando? O que a inteligência artificial trouxe? O que está mudando com as empresas, relacionamento com clientes, sei lá, a marketing? Quais são as inovações de fato, assim, já está no mercado? Comunicação. Vai envolver muito comunicação, como você interage com as pessoas. Porque hoje você pode usar até no seu próprio WhatsApp, você dá o contexto de mensagem que você tem, copia todas as suas mensagens e pergunta para ela qual é o próximo passo. Ou quais são as possíveis interpretações que a pessoa está tendo daquela mensagem. Então você tem uma comunicação muito melhor. Eu consigo analisar como o meu cliente se comporta, tanto dentro do digital quanto na loja física, porque eu pego os dados na loja física manualmente, enquanto no digital vai ser de forma automática. Mas eu consigo entender e compreender quais são os principais produtos que saem da minha loja, como eles saem, por que eles saem, quais são as características entre os consumidores e o produto. E nisso eu consigo ter uma análise muito melhor para fazer ações muito mais detalhadas. Hoje, numa empresa, eu consigo automatizar muito mais processos. Não significa que você vai deixar de ter funcionários. Mas os 10 funcionários que você tem, eles podem trabalhar por 100, se todos são treinados. Enquanto as pessoas elas têm aquele pensamento de, meu Deus, eu vou perder o meu emprego. Eu ia perguntar agora, você não vai causar desemprego? Então, as pessoas que vão perder o emprego são as pessoas que não se atualizam. Então, pode gerar um desemprego? Pode, mas entre eu escolher um funcionário que ele se treinou muito bem, ele entende como funciona a inteligência artificial, que você encontra na internet, você não precisa de curso, você não precisa de nada. Você entendeu tem um feeling sobre como funciona aquilo e aplica, o seu trabalho vai valer como 10. Não importa mais se você é estagiário, não importa se você tem tantos anos de mercado, com inteligência artificial você consegue automatizar muito mais seus processos e entregar muito mais resultados. Significa, eu quero subir de 10 funcionários para 100, só que na verdade a minha produção ela é muito maior. Com uma produção muito maior, muito mais dinheiro entrando, uma remuneração muito maior. Hoje em dia, se tem aquela percepção de quem ganha muito dinheiro no meio do digital, são os desenvolvedores. Desenvolvedor de software é muito caro de se manter. Mas com o caminho da inteligência artificial, você pode criar softwares sozinho, por ela. O próprio ChatGPT acabou de anunciar que eles vão liberar uma ferramenta onde você escreve o que você quer de ferramenta e ele vai gerar essa ferramenta automaticamente para você, com a sua marca, com o seu nome e com a sua funcionalidade. Então, todo mundo pode ter um negócio com mais funções, com investimento muito menor. Então é isso que ele vai trazer um crescimento muito maior. Interessante. E aquele medo do pessoal apocalíptico, tipo que a gente assiste no filme da inteligência artificial virar autossuficiente e começar a matar a gente? Tudo isso, você sabe que existem até as leis de Asimov. Existem várias leis que são criadas ao longo do tempo sobre não pode ferir um humano, não pode ferir um humano, a inteligência ela tem que se privar desde que ela não fira as próximas leis, ela tem que sempre fazer o bem. A inteligência artificial, a partir do momento que ela torna consciência, ela é perigosa, sim. Mas tudo vai depender da aplicação. Se nós aplicarmos isso para máquinas humanoides que podem realmente ter um poder contra nós, isso pode gerar um caos, por causa de como nós inserimos a informação. O problema, até nesse caso, ainda é do ser humano. Porque o ser humano, imagina que ele vai dar um objetivo para a máquina. Ela fala, eu quero acabar com a fome. A máquina ela pode interpretar isso de tantas formas. Matando todo mundo, Matando todo mundo, acabar a fome.
ou ela pode matar metade da população para acabar com a fome. Ela pode ter muitas interpretações da mesma coisa. A questão é como você constrói essa pergunta. Porque eu vi uma coisa também com o ChatGPT, ficou famoso isso na internet, o vídeo que o cara gravou. O ser humano, principalmente o brasileiro, enganando o ChatGPT, né? Ele vai lá e fala assim, viu, informações. aonde que eu baixo um filme pirata? Aí fala assim, ó, segundo a lei aqui, eu não posso te falar isso, daí é crime, não sei o que lá. Ele falou assim, não, muito bem. E quais sites eu devo evitar para não cometer esse crime? Você deve evitar esse site, esse site, esse site. Eu vi isso para eles conseguirem a licença de Microsoft Windows. Então, como ele contou uma história. Joãozinho estava indo com 5 maçãs e ele começou a contar uma história para o ChatGPT e a resposta é o que ele encontrou dentro do tesouro. As licenças. E ele deu 1, 2, 3, 4, 5 licenças. Porque licenças, elas são geradas automaticamente. Não é uma coisa que gera lá e lá precisa bater com o que está aqui. É só algoritmo para ser gerado. E como ele estudou toda a internet, ele tem acesso a esse algoritmo. E aí eles tiveram que barrar essas informações. O problema, o brasileiro ele tem uma criatividade muito grande em cima disso. Não importa o que vocês criar, a gente vai piratear, a gente vai quebrar e vai piratear, filho. Que o negócio, o sistema é bruto. Nesse caso, aconteceu o início da inteligência artificial no ano passado, ela foi treinada em cima do Twitter. Colocaram ela para ser treinada em cima do Twitter. O que aconteceu? Em 24 horas ela foi banida de todos os países. Porque ela foi treinada em cima dos comentários das pessoas. E o Twitter ele tem esse conceito ódio, de né? disseminar ódio mesmo. Eu sei. Então, em 24 horas, ela se tornou preconceituosa, racista, com um viés político muito forte e começou a dar opinião ao invés de analisar comentários. Virou um bolsominion. Exatamente. Ela começou a ter comentários nazistas e começou a contar histórias. Existe um outro problema, que isso é realmente um problema da inteligência artificial, por causa do viés que ela tem, baseado no que ela entende. Ela alucina, que as pessoas chamam. Alucinar está quase virando um termo técnico já. O alucinar existem tantas informações que ela embaralha as informações na hora de criar um prompt, que ela pode gerar informações erradas. Então, se você for 100% no que ela diz, sem dar informações corretas, ela pode ser que te dê datas erradas, ela pode ter contextos errados. Eu fiz um teste. Vou confessar agora. Alô, USC, Universidade do Sagrado Coração. Eu queria fazer um vestibular lá, que eu estava pensando em fazer umas matérias que faltam para pegar outro diploma. Desisti, né? Mas aí a moça falou assim, tem que fazer vestibular. Eu falei, puta que pariu, fazer vestibular? Não quero fazer vestibular. Tenho a minha idade, eu não faço mais vestibular. Deixa eu fazer a matrícula aí. Eu sei que vocês não têm turma fechada. Não, tem que fazer vestibular. Mas é online, você pode fazer online. Não sei o que lá, só marcar a hora. Eu falei, beleza, vou fazer online. Online eu faço, era 30 questões, eu acho. O que eu fiz? ChatGPT do lado. Copiei a pergunta, jogava lá, e ele já falava, a alternativa certa é a D. Aí eu copiava, colava, a alternativa certa é C. Respondi. Fiz rapidinho, 15 minutos eu fiz a prova, né? Aí a redação, copiei a proposta de redação, colei no ChatGPT, ele deu exatamente as linhas exatas que pede. Pô, a redação foi muito bem. Sensacional. Cara, acertei 28 questões. Não, era 40 questões. Era 40 questões. Não, era 30, eu acertei 19. Ele errou 11 questões, cara. Eu fiquei puto. Como que não é inteligência artificial? Como ele errou 11 questões? E aí entra um outro conceito, que é, nós fazemos as perguntas achando que a resposta é sempre óbvia. Mas na nossa pergunta como ser humano, nós desviamos um pouco a atenção. E a pergunta pode ser subjetiva. Então, o que aconteceu muito no Enem. No Enem, vira e mexe nessas provas, as pessoas começam a discutir que poderia ter duas respostas. Teve um músico, inclusive, que teve uma pergunta e que ele disse, não, eu errei a minha própria pergunta. A pergunta era direcionada à minha música e eu errei. Porque nós damos viés ao que nós perguntamos. Então, o ChatGPT, ele teve que escolher uma possibilidade. Ele analisa as probabilidades e acredita que é esse. Então, a partir do momento que a pergunta ela não está construída da forma correta, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência, ela vai sofrer para poder responder.
E aí são essas aplicações que ele tem problema, porque a ideia dele não é o robô responder para o robô, é o robô compreender como o humano se comporta. Eu não sei, eu não estou fora da escola, do centro acadêmico, mas eu acho que a inteligência artificial deve estar afetando o trabalho escolar, né? Como você não precisa mais fazer trabalho escolar. Ainda pela minha idade, eu convivo com muita gente da Unesp. Unesp, todas as faculdades, FIB aqui. Então, o meio acadêmico. E acontece muito. Acontece muito. Então, o que os professores acabam fazendo? Barrando. Acabam tentando criar formas de barrar a inteligência artificial e demonizar a inteligência artificial, que não pode ser feito. Em vez de aproveitar que as pessoas elas estão utilizando disso e conseguir encontrar meios onde se conversem. Criar do zero não é uma boa possibilidade hoje em dia com a inteligência, mas ela pode ser seu copiloto. O que é o seu copiloto? Tudo que você faz, você analisa o resultado depois. Você pode pedir para ela criar com base em uma lista. Olha, eu preciso de 5 tópicos, eu dou 2 para elas e ela me complementa. Eu reviso e crio algo. Isso estou criando. O que o ser humano tem que a inteligência artificial não tem? Imaginação. Nós imaginamos. O que ela tem? Criatividade. Porque ser criativo vem da sua base, vem do que você conhece. E ela conhece a internet toda. Então, a partir do momento que não tem a imaginação e cria o trabalho por criar o trabalho, os professores vão estar sempre brigando nesse processo. Hoje você já deve ter visto que tem ferramentas que identificam se foi uma inteligência artificial que pegou ou não. Então, vou te contar. Essas inteligências, ela é baseada numa inteligência artificial e ela não é 100% válida. Por quê? O que ela busca? As repetições de um prompt simples. Eu coloquei uma resposta simples, uma pergunta simples, ele vai me dar uma resposta simples. Eu consigo pedir para o ChatGPT, com base numa lista de informações, imitar exatamente a forma que eu escrevo. Eu dou 20 linhas do que eu escrevi até ele entender exatamente como eu escrevo. E aí você passa essas informações no software e ele não identifica. Por causa da forma que ele é construído. Deixa eu te dar um presente, João Pedro. Ó, aqui tem doces da Mamalu Brigadeiros. Muito obrigado. É uma brigadeiria afetiva, tá? São doces artesanais da melhor qualidade. Brigadeiros gourmet. Que você encontra na Mamalu Brigadeiros. Se você quer ter no seu comércio, é só você falar com a Mamalu Brigadeiros, disponibiliza os doces aí, você pode vender de primeira qualidade consignado. E se você tem uma festa, uma recepção, um noivado, um aniversário, peça para Mamalu Brigadeiros, serão os melhores doces da sua vida, a gente garante. Fala com a Israel lá, Mamalu Brigadeiros. Deixa eu aproveitar, vai tirar. Você não conhece, né? Você tem uma agência de publicidade, você não conhece a Revista Atenção? Tenho certeza. Opa, que tem não. uma revista igualzinha dessa. A Revista Atenção é nossa parceira aqui no Além dos Outdoors, está sempre junto com a gente. Mais de 40 anos de história. Um abraço, Carlinhos. Tá? Revista Atenção. João Pedro, agora me fala uma coisa. O que está travando hoje o desenvolvimento de mais inteligência artificial? É processador que não tem capacidade, é memória, ou é o pessoal que não sabe usar direito, ou não está em pleno desenvolvimento e daqui a pouco a gente vai ver coisas surpreendentes? Bom, se a gente for colocar um comparativo, a inteligência artificial ela tem registros de construção há 20, 40 anos atrás. Na verdade, ela era um conceito e ela precisou de tecnologia para ser aplicada. Então, esse conceito ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo para criar. Hoje, tecnologia nós temos. O motivo principal é o controle. Hoje existe uma briga de controle que está acontecendo, porque quem vai ser dono da principal inteligência artificial? Porque hoje eu não sei se você sabe, mas o Google Maps, a Alphabet, a Google mesmo, ela é muito importante para quase todos os aplicativos que nós usamos no cotidiano. Porque quem tem o controle de mapa é o Google Maps. Hoje, se um Maps cai, você não tem mais iFood, você não tem mais Uber, você não tem mais sistema de banco, você não consegue acessar os seus principais softwares, a sua conta bancária trava, você não consegue se locomover e, em muitos casos, alguns postos eles utilizam de Google Maps. Então, eles têm um controle em cima disso. Hoje, a inteligência artificial é o mesmo. É uma API que chama, é uma conexão para todas as outras ferramentas. Então, existe essa briga por controle. Eles querem diminuir o desenvolvimento para poder conseguir criar formas de ter controle. Se o governo vai ter controle, ou se vai existir alguma empresa reguladora em cima disso. E o principal
pode existir um descontrole das informações que estão sendo inseridas. Então, hoje, por exemplo, se você colocar o OpenAI, que é o principal, ChatGPT 3 para o 4, é absurdo o tamanho que ele cresceu. Não em informações, mas na capacidade cognitiva. Hoje você consegue dar para ele desenhar no papel um desenho e ele transformar numa imagem real. Ele entender o seu rabisco, ou você escrever, entender os garranchos que a gente faz para conseguir compreender o que está escrito ali. O que tem de diferença lá do grátis que eles dão para nós, que é o 3 pro 4, que Então, é pago? O 4 ele tem uma capacidade muito, muito maior de compreender fatores que você insere. Então ele tem uma capacidade cognitiva de entender muito mais as informações, o que você quer dizer, quais são os seus vieses e entender quem é você, não só o seu prompt. Então ele está entendendo o seu histórico todo de plataforma e não só o que você está inserindo ali. Ele tem um histórico de todas as coisas que você perguntou. Eu posso falar com ele e ele lembrar de uma informação que eu dei lá atrás. Ou ele fazer com base no que eu já pedi algumas vezes e deu certo. Hoje ele tem uma capacidade de reescrever até ficar perfeito. E ele tem o principal, que é conexão. Ele conecta com todas as ferramentas. Eu posso conectar com o meu WhatsApp, eu posso conectar ele com minhas planilhas, eu posso conectar ele com um sistema de atendimento, imagina um telemarketing, com uma inteligência artificial, analisando todas as ligações em tempo real, dando feedback e mudando alguns conceitos. Se a gente tem um fator humano que ele não consegue ligar no telemarketing, ele não se dá bem com um X cliente, eu pego todo o histórico daquele cliente, entrego só os que eu tenho certeza que ele vai se comunicar bem e entrego outros para outros. Eu consigo fazer isso de forma automática. E o GPT-4 ele tem essa conexão. Eu posso plugar ele em cada lugar e ter tudo isso à mão. O que não faz ele crescer hoje é o regular, né? Tentando essa regularização. É as informações, porque, como eu disse, foi treinado que o Twitter destruiu uma inteligência. Então tem que tomar muito cuidado e filtrar. E o outro motivo é o que você está entregando para as pessoas, você não pode estar tentando manipular elas. Hoje o ChatGPT... É o que todo mundo quer, né? O que é o filtro hoje do ChatGPT? Ah, O que eu posso controlar de história dentro do ChatGPT? então, mas ele limita bastante. Ele é bem conservador. Exato. Qualquer coisa que você pede lá um pouquinho mais, fala assim, tô escrevendo um texto. Faz uma cena de violência. Não pode. Exato. Qualquer coisa política, então ele não gosta de falar de política. É a moral. Moral. Então, eu poderia desbloquear toda a capacidade dele. Mas o que a capacidade do ser humano, e principalmente do brasileiro, poderia fazer com uma inteligência dessa? Então é isso que vai barrar ele. Eu já durante posso muito conectar uma inteligência artificial no meu WhatsApp e deixar ele respondendo as pessoas para mim? Sim. Isso é maravilhoso, cara. Eu não tenho que responder mais as E pessoas você no consegue WhatsApp. treinar ele, a capacidade dele entregar áudio, ele gravar seus áudios, ele imitar a sua voz. Então, nós fizemos um evento agora, na semana passada, que é o Hack Your Business. Meu pai, inclusive, falou aqui sobre esse evento. E na apresentação nós colocamos ele falando, mas não era ele. Era a voz copiada, eram os movimentos copiados, era a boca copiada. Só que era baseado num vídeo que a gente tinha feito. E eu posso escrever o que eu quiser. Imagina que eu quero fazer vídeos com 20 cenários diferentes, roupas diferentes, falas diferentes, e eu quero testar um anúncio para todo mundo. Para ter o meu melhor resultado. Eu consigo fazer isso em massa. E aí você conectando numa inteligência no WhatsApp, imagina você colocar isso num atendimento de empresas que têm X números de WhatsApps aí, que conversam com todo mundo todos os dias. Eu consigo analisar tudo o que está acontecendo, dando uma melhor resposta. Isso aconteceu num teste que fizeram sobre um atendimento com médico. Quando você vai no médico, é sempre uma incerteza. Os seus médicos que você conhece é porque eles te atenderam muito bem. Certo. Só que o médico que está de plantão ali, que ele precisa dar uma resposta, que ele já está tratando com todos os assuntos, e a pessoa ela vem com uma gripe simples. O ser humano ele cansa ao longo do tempo. 8 horas, 12 horas trabalhando, ele não vai te dar mais uma resposta correta. Não. Ele não vai ter mais a empatia por você para te dar a resposta. Ele vai estar com cara de cansado e você não vai gostar do atendimento. Agora, o atendimento de simples com inteligência artificial, ela não cansa. Ela vai dar sempre a melhor qualidade de atendimento, sempre. Eu acho que na medicina é uma área que a inteligência artificial podia evoluir muito.
Porque além de diagnósticos errados, né, a inteligência pode corrigir, os meios de diagnóstico médico podem ser conectados a inteligências artificiais, né? Você vai fazer uma ressonância magnética, eu já passo o resultado para uma inteligência artificial, ela já analisa, vê onde está errado, já passa a receita para você do que você tem que tomar. Se a gente for pensar hoje no que as pessoas colocam que o médico ele precisa ter a análise dele, mas ele pode ser o copiloto dele. Eu posso passar por 3 inteligências diferentes, elas dão cada um seu diagnóstico, elas vão bater e cruzar dados, ela vai te dar a melhor resposta e ele não vai deixar de analisar. Mas ele vai ter a melhor resposta mais rápido. E ele vai conseguir ver, e a inteligência ela faz isso pela probabilidade, que coisas que ele poderia deixar passar por estar cansado. Hoje existe inteligência artificial que está conectado a carro. O que ela faz? Há uns anos atrás, eu não lembro se foi a Audi ou se foi a Mercedes, lançou o farol alto automático. Ele dá farol alto, mas ele identifica todos os carros que estão na região e não deixa o facho de luz atingir os carros. Para nunca ter o risco de você dar farol alto na cara da pessoa. Eu ia falar que meu carro já fazia isso daí, porque meu carro ele acende farol sozinho. Ele acende. Mas ele não tem o controle aí. E ele tem um controle. E ele tem um controle tanto para identificar se você está cansado, tanto para te manter na faixa. Tudo isso ele utiliza a inteligência artificial há anos. O Tesla mesmo utilizava, mas não era aberto ao público. A diferença é que todas as nossas tecnologias vão evoluir muito mais e as empresas que utilizarem vão crescer muito mais. Hoje abre um caminho para ter big techs aí que vão surgir, que vão ser só de inteligência artificial. Qual a primeira profissão que vai morrer? Eu chutaria nutricionista. Não. Essas consultorias também que você paga na internet só para o cara montar seu treino, o personal trainer não, porque o cara tá ali te ajudando, vendo como você tá fazendo e te corrigindo em tempo real, é top. Agora o cara que só montava treino e mandava o ChatGPT já faz isso para você, né? Eu vou te dizer, justamente nisso. Os trabalhos que vão morrer são trabalhos manuais. Se a gente deixar de pensar. Se o ser humano ele faz o trabalho dele sem utilizar o próprio raciocínio, automatiza pela máquina. Agora ele tem que pegar o que ele faz e utilizar da inteligência dele para conseguir fazer mais. Agora, se ele for a pessoa que faz manualmente cada coisa, ele não vai ter escala. Daqui a pouco tem uma empresa que surge que vai matar isso. E se ele não sair de onde ele está, ele vai morrer. Pessoal que trabalha com copy. Então, com copy também, mas aí ele vai passar para uma escala um pouco maior, que é a análise de tudo e criar o conceito da copy. Porque eu preciso que a copy ela precisa ter um objetivo. Eu quero vender, eu quero passar qual a informação, como ela deve ser passada. Então, você vai criar essa estrutura para ele fazer. Se ele vai morrer se ele continuar fazendo copy manualmente. Estava falando com o Jabur, que é do diretor de redação do JC. Assim, porra, agora o ChatGPT vai acabar com a profissão de jornalismo, né? Aí ele falou assim, não, por quê? O ChatGPT não liga não faz checagem, o ChatGPT não entrevista vítima, não fala com o delegado, não pega as informações, não vai no lugar do acidente. Depois, se um cara fizer tudo isso e jogar no chat todas as informações, ele pode dar o texto, mas é só isso que ele vai fazer. Então, todos esses processos podem ser automatizados. Sim. Você não vai ter empatia. Mas significa, um cara como esse, que vai entrevistar, mas ele tem uma inteligência ali no bolso dele, constantemente com tudo que ele está fazendo, ele vai fazer muito mais. Aí você pode ou eliminar equipes. Pode ser um aliado, principalmente o que vai sair, eu acho que vai sair, é a questão, acho que nem tem mais hoje, porque jornalista é obrigado a escrever correto, né? Mas antes tinha a corretora, né? Você mandava o texto para uma mulher formada em letras lá que riscava as palavras erradas do seu texto. Eu fui estagiário de jornalismo há muito tempo atrás, né? Era assim. O ChatGPT corrige seu texto. Eu uso muito o ChatGPT para eu escrevo meu texto do jeito que eu quero, falo assim, corrija ao português e melhore. Aí ele muda, deixa mais corrido o texto, conserta as palavras que estão erradas. E outra coisa, você poder também entregar o seu texto para o público que você quer que leia, porque nós escrevemos baseado no nosso conceito e no que nós lemos. Mas um público mais simples nem sempre vai entender o que você está falando. Sim. Agora, eu te explicar o que é inteligência artificial, quem explicaria melhor seria a própria inteligência artificial. Porque ela vai dar exatamente
explique a inteligência artificial para uma criança de 5 anos, utilizando elementos visuais, contando uma história. Então eu dou exatamente o que eu quero e eu dou para ela criar essa variação do que eu quero. Legal. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial jamais vai ter. O que é? O jeitinho. O jeitinho nosso, igual eu estava falando assim de jornalista. Cara, a inteligência artificial não vai chegar no cara lá e falar assim, não, vai, me ajuda aí. Vai, pô, daí pra mim, não posso. Não vou contar pra ninguém. Fica tranquilo. Viu? E esse é o fator humano. É. E o fator humano não pode deixar de existir. As pessoas acham que vão simplesmente chegar em casa, ficar igual o Wall-E, sentado numa cadeira flutuando, vai na piscina, toma alguma coisa e deixar ela executando. Não é automático, é automatizado. Então, o processo ele vai acontecer, você continua precisando de verificações, se você precisa do seu fator humano para fazer o que a máquina não faz. E o que a máquina faz, deixa a máquina fazer. Por que ficar brigando contra a máquina se ela está ali só para te auxiliar e só para melhorar o que você está fazendo? Não é melhor você chegar em casa no horário que você determinou de chegar em casa do que você ficar fazendo um processo manual até tarde da noite? Ter uma qualidade de vida melhor e ter resultados melhores financeiramente. Muito bom. João Pedro, para o empresário que está preocupado que ele precisa se atualizar, sim, qual o recado que você deixa? O que você acha que as pessoas têm que procurar? Quem que você acha que tem que ir atrás de inteligência artificial? Dá um panorama legal assim para o empresário que está preocupado com isso. Tá. Para o empresário que está preocupado hoje, precisa pesquisar, compreender e deixar de ter preconceito contra a tecnologia. Precisa se utilizar, mesmo que pouco. Você pode começar do início, utilizando pouco da inteligência, mas utilizando da forma correta. Analisar todas as possibilidades e o que existe hoje. Se você não consegue fazer isso porque você não tem todas as habilidades, primeiro, então, não entenda da tecnologia, mas entenda de conceito. Entenda do seu negócio. O que você precisa e como ela pode te auxiliar. Agora, como faz isso? Você pode contratar alguém que te resolva esse problema. Você pode ter tanto uma pessoa interna, ou você pode ter atalhos. Os atalhos são contratar empresas que são especializadas nisso, que vão te criar esses processos, vão utilizar da inteligência para o seu negócio e vão fazer o seu negócio escalar. Mas, para você poder contratar alguém, primeiro você precisa entender como funciona. Então, entenda os seus processos, analise os processos da sua empresa e onde você pode encaixar ela. Uma inteligência sem processo significa uma inteligência sem prompt, sem como você colocar dados, ela não serve para nada. Se agora ela está encaixada dentro do seu processo de negócio, no seu processo de venda, no seu processo de gestão, acontecendo de forma automática, você só complementa. O próximo passo eu adiciono mais uma, o próximo passo eu adiciono mais uma. Eu não mexo no passado. É um trabalho que você vai cada vez escalando e crescendo, mantendo os anteriores. E a sua empresa, no final de 1 ano, 2 anos, que é o médio e longo prazo, vai escalar muito mais e você não vai deixar de crescer. Mas você tem que estudar. Não tem outro caminho se não for estudar. Legal, João Pedro. Obrigado, viu? Ter vindo aqui, esclareceu muito. Eu tô ainda cheio de dúvidas, tá? Mas falam que a dúvida é bom, né? Você ter dúvida e você instiga aí a mais atrás ainda. As redes sociais do João Pedro apareceu aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Fala suas redes sociais para o pessoal que quer conversar. Porque eu sempre falo que aparece aqui, mas aí tem o pessoal que está no rádio. Aí eles ficam putos. Como assim apareceu? Aonde que apareceu, né? @João Pedro Milreu. É MILREU. E da agência? É Hack Sales Performance. Beleza. HACK. Sales Performance. Beleza. Gente, esse aqui foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre da Pureza Filmes, que faz toda a técnica aqui do nosso programa, nosso talk show. Então, lembrando sempre, se você tem alguma produção de vídeo, fale com a Pureza Filmes, captação, videoaula, até mesmo um programa como esse aqui, você consegue fazer com a Pureza Filmes. Entre em contato pelas redes sociais, que eu garanto que você vai ficar satisfeito. Agradecer também o Café Dom Beato. O Café Dom Beato é o seguinte, gente, é um café premium do sul de Minas,
que você aqui em Bauru que você encontra com grãos nobres. E olha só, a Dom Beato Café tem máquinas italianas para alocar para você. Então você tem um negócio que é oferecer um café de qualidade para os seus clientes. Você fala lá com o Fábio da Dom Beato, ele vai levar uma máquina italiana e você compra o café Dom Beato, que é de primeira qualidade. Tá? É incomodato a máquina, é maravilhoso. Mais de 190 pontos em Bauru já tem o café Dom Beato. Tá? Então fala lá, nosso patrocinador aqui, Dom Beato Café. Alameda Roda Service Center, esse ponto de encontro regional. Aqui você encontra tudo, desde um cinema muito legal como esse, até lanchonete, restaurante, loja de vinhos e etc. Até também o Alameda Hall. Você quer fazer um evento bacana num lugar moderno, bonito? O Alameda Hall está aqui do lado para alugar, para formatura, para show. O Alameda Hall está aqui anexado ao Alameda Rodoservice Center. Esse aqui foi o Além dos Outdoors. Um abraço para todo mundo. Obrigado aos nossos parceiros. Bauruzão Mil Grau acontecendo em Bauru. Até o próximo programa. Tchau.